meu povo! Larissa Romana aqui que fala, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como precificar os serviços aí de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês para dar uma clareada aí. É claro que não tem resposta absoluta, viu, gente? Cada um pode criar a sua forma de cobrança aí, mas eu gosto de dar a ideia para ajudar vocês, claro, se porventura vocês estiverem aí um pouco perdidos, tá? Outra coisa que eu queria deixar aqui muito importante para vocês é que às vezes você não tá enxergando dentro do seu escritório a possibilidade de entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e tá aí ajudando os seus próprios clientes. Gente, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem clientes antigos, né, tanto da área médica, da área de direito imobiliário, da área do consumidor, empresas aí que tratam, né, direto com o consumidor. E quando se iniciou essa questão da LGPD, eles não tinham nem conhecimento, não tinha ainda profissionais que se habilitaram para fazer isso. E aí, lógico, muito antes da lei entrar em vigor, eu e aqui o pessoal do escritório, a gente buscou esse conhecimento, os cursos, implementações de fato aí nos clientes e passamos a oferecer nos próprios clientes do escritório. Então, por que eu tô falando isso para você? Porque talvez você esqueça disso, sabe? E às vezes você não tenha não observa que aí sua própria esteira de cliente já te dá uma demanda boa aí para você. Então, eu tenho inclusive um manual, que aí eu deixo aqui o link embaixo para que vocês possam adquirir. Quem ainda não adquiriu, um manual bem rápido, gente, objetivo, que você entende todos os conceitos da lei, os principais, e como de fato você criar aí na prática uma implementação, até você conseguir melhorar aí todos os seus conhecimentos. Deixo também os meus contatos. Então, vamos entrar aí de fato agora no modelo que eu apresento para vocês, que eu trouxe aqui do meu escritório. É um dos modelos, tá, gente? Eu tenho várias formas de precificar aí a implementação, a LGPD, mas eu quis trazer esse para vocês, que ele é um pouquinho diferente aí do que todo mundo anda comentando, e eu acho que pode fazer muito sentido aí, a depender da sua estrutura, do seu cliente e da forma aí como você vai apresentar esse serviço. Então, vamos lá. Eu divido em 3 etapas. A primeira etapa, ela é uma espécie de consulta e coleta de informações. Nessa primeira etapa, você vai ter ali o primeiro contato com o seu cliente e vai colher dele, através de perguntas estratégicas, de questionário que você vai desenvolver para ele, para que você conheça a empresa dele, né? Entenda a quantidade de funcionários, a quantidade do fluxo ali de dados que a empresa ela trabalha diariamente, a quantidade de terceiros que compartilha, né? Então, toda essa questão de estrutura, de entender a empresa, você vai tirar aí essas informações nessa primeira etapa. E aí você vai para a segunda etapa. A segunda etapa eu chamo de diagnóstico aprofundado, que nela, através das informações que eu peguei na primeira etapa, essa segunda etapa eu consigo desenhar para o cliente, de fato, o que ele vai adquirir, quais os benefícios que ele vai ter, quais os prazos que esse projeto de adequação à LGPD fica pronto para ele, quais as medidas e custos que ele vai ter que adquirir, né? Porque a gente coloca algumas medidas de segurança, dependendo da situação, ele vai ter que desenvolver a compra aí de equipamentos, de armários, de ferramentas digitais, enfim. Então, você apresenta tudo isso para ele nessa segunda etapa. E a terceira etapa, ela é de fato a execução, de fato a implementação ao projeto aí de adequação
a empresa aí do seu cliente. Então, nós vemos que a gente coloca 3 etapas, e essas 3 etapas, a primeira e a segunda etapa, você consegue aí desenvolver um valor fixo para ela, tá? A depender dos seus critérios, levando em consideração a sua estrutura e também levando em consideração o tamanho da empresa. Então, por exemplo, para você definir aí os valores de precificação para essas 2 fases, você pode usar critérios, por exemplo, empresas que tenham até, sei lá, 5 funcionários, né? Que tenham quantidade X de parceiro, utilize X quantidade de ferramentas digitais, eu posso definir o valor Y para essas 2 etapas. E a terceira etapa, que aí é a etapa de implementação propriamente dita, eu não aconselho que vocês coloquem um valor fixo, tá, gente? Por quê? Porque você pode cair em erros, e dependendo da situação, no momento que você está implementando ali de fato, podem surgir algumas informações que nas etapas anteriores a empresa se omitiu, a empresa esqueceu de falar, e aí vai te demandar uma quantidade um pouco maior de horas ali trabalhada. A minha sugestão para vocês aí, para precificar essa terceira etapa, que é a da implementação propriamente dita, você vai calcular a quantidade de horas que você vai gastar nesse projeto, que na segunda etapa você já conseguiu ali definir o que de fato você vai entregar, a quantidade de documentos que você vai elaborar, e tudo isso tem condição de você traçar a quantidade de horas que você vai executar nesse trabalho. E aí, claro, você vai fazer o cálculo aí de quanto seria a sua hora. E aí envolve, né, as questões de custos fixos, custos variáveis, despesas, o seu tempo de atuação, né, a sua expertise aí no caso, o tamanho, enfim. E com base nisso, é possível que você defina o valor dessa terceira etapa aí da implementação baseada em horas e não efetivamente num valor fixo, tá, gente? Esse é um modelo que eu desenvolvi aqui no escritório que fez muito sentido para mim. A gente tem outras formas de precificação, mas essa é uma que ela é muito mais assertiva, principalmente para o cliente tomar a decisão e ele saber de fato o que é que eu vou entregar para ele, entendeu? A gente está ainda num momento muito de mudança de cultura para realmente de fato conseguir entender e criar um hábito, né, de proteção de dados aí nas nossas atividades do dia a dia. O cliente, às vezes, ele fica sem entender o que ele vai pagar e por que da importância dele pagar. Então, desenvolvendo dessa forma é uma maneira muito prática de você conseguir mostrar e deixar uma coisa mais palpável para o cliente olhar ali, e também evitar que você trabalhe além do que é necessário. Eu espero que tenha ajudado aí essa dica para vocês em relação a um dos modelos de precificação que a gente tem para implementação, né, a LGPD. E eu convido vocês a deixarem aí nos comentários outras dúvidas, até dicas também, porque daí se vocês tiverem uma outra ideia, a gente pode gravar um outro vídeo aí conversando, comentando essa outra ideia. E eu te convido também para que você me siga no canal e para que você deixe o seu like aí para o YouTube entender que esse vídeo é interessante e possa aí com essa informação ajudar o maior número possível de pessoas, gente. E não se esquece, me segue também lá no Instagram, porque lá a gente pode ter um contato diário ali, rapidamente, sobre vários assuntos, além aí das nossas práticas aí na advocacia. Um abraço e até o próximo vídeo.